A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Jesus Cristo, nosso Salvador, fundou apenas uma igreja, não várias, como é o desejo dos hereges. Ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Cabe ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a Boa Nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido nas Escrituras havia séculos. Os pastores evangélicos em geral costumam apontar o dedo para o próprio peito dizendo serem eles a pedra sobre a qual Cristo Jesus fundou a sua igreja. Outros, bem mais cultos e místicos, dizem que a igreja está dentro do coração e aquele que aceitar Jesus pertence à igreja de Nosso Senhor. São Cipriano, que não era herege, ambicioso nem enganador, diz: Cristo edifica a igreja sobre Pedro, encarrega-o de apacentar-lhe as ovelhas. A Pedro é entregue o primado para que seja uma igreja e uma cátedra de Cristo. Quem abandona a cátedra de Pedro, sob a qual foi fundada a igreja, não pode pensar em pertencer à igreja de Cristo. Pedro é o vértice, o chefe dos apóstolos. Por mais que os hereges gritem, apontem o dedo e mentem, não dá para enganar o católico bem instruído. Só escorregam em suas salivas aqueles que se dizem católicos e vivem às margens da igreja. Quando Jesus Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em Mateus capítulo 16, versículo 18, a que igreja se refere? Não é ao protestantismo, ou qualquer igreja protestante em particular, porque as igrejas protestantes só começaram a existir no século XVI. Refere-se sem dúvida à Igreja Católica. É fácil demonstrá-lo. Logo nos inícios da igreja, os seguidores de Cristo foram designados com o nome de cristãos. Assim, podiam distinguir-se dos filósofos pagãos e dos judeus ou seguidores da sinagoga. Este nome de cristão, como se sabe, vem na própria Bíblia, e tal denominação começou em Antioquia. Em Antioquia é que foram os discípulos denominados cristãos pela primeira vez. Atos, capítulo 11, versículo 26. E, então Agripa disse a Paulo: Por pouco não me persuade a fazer-me cristão. Atos, capítulo 26, versículo 28. E também: Se padece como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus neste nome. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Aconteceu, porém, que tão logo a igreja começou a propagar-se, começaram a aparecer os hereges seguindo doutrinas diversas daquela que tinha sido recebida dos apóstolos, tomando também o nome de cristãos, pois acreditavam em Jesus Cristo e dele se diziam discípulos. Era preciso, portanto, um novo nome para designar a verdadeira igreja, distinguindo-a dos hereges. E destes tempos antiquíssimos, desde os tempos dos apóstolos, a igreja começou a ser designada como Igreja Católica, isto é, universal. A igreja que está espalhada por toda parte, para diferenciá-la dos hereges, pertencentes às igrejinhas isoladas que existiam aqui e acolá. Assim é que, já Santo Inácio de Antioquia, que foi contemporâneo dos apóstolos, pois nasceu mais ou menos no ano 35 da era cristã, e segundo Eusébio de Cesareia, no seu Crônicon, foi bispo de Antioquia, entre os anos 70 e 107. Nos fala abertamente da Igreja Católica na sua Epístola aos Herminenses. Onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que, onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Epístola aos Herminenses, capítulo 8, versículo 2. Outro contemporâneo dos apóstolos foi São Policarpo, bispo de Esmirna. Nasceu no ano 69 e foi discípulo de São João Evangelista. Quando São Policarpo recebeu a palma do martírio, a igreja de Esmirna escreveu uma carta que é assim endereçada: A igreja de Deus que pertence em Esmirna, à igreja de Deus que peregrina em Filomélio e a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica em todo o mundo. Nessa mesma epístola se fala de uma oração feita por São Policarpo, no qual ele fez menção de todos quantos em sua vida tiveram trato com ele, pequenos e grandes, ilustres e humildes, e especialmente de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. O fragmento muratoriano, que é uma lista feita no segundo século dos livros do Cânon do Novo Testamento, fala em livros apócrifos que não podem ser recebidos na Igreja Católica. São Clemente de Alexandria, também do século II, responde à objeção dos infiéis que perguntam: como se pode crer se há tanta divergência de heresias?
A própria verdade nos distrai e cansa, porque outras pessoas estabelecem vários dogmas. Depois de mostrar vários sinais pelos quais se distingue a verdadeira igreja das heresias, assim conclui São Clemente. Não só pela essência, mas também pela opinião, pelo princípio, pela excelência, só há uma igreja antiga, e é a Igreja Católica. Das heresias, umas se chamam pelo nome de um homem, como as que são chamadas por Valentino, Marcião e Basílides. Outras pelo lugar onde vieram, como os peráticos. Outras do povo, como a heresia dos frígios. Outra de alguma operação, como os encratistas. Outras de seus próprios ensinos, como os docetas e hematistas. O mesmo argumento podemos formular hoje. Há uma só igreja que vem do princípio, é a Igreja Católica. As seitas protestantes, umas são chamadas pelo nome dos homens que as fundaram, ou cujas opiniões seguem, como luteranos de Lutero, calvinistas de Calvino, zwinglianos de Zwinglio, etc. Outras do lugar onde vieram, Igreja Livre Evangélica Sueca, Irmão de Plymouth, outras de um povo, anglicanos da Inglaterra, Irmãos Moravos da Morávia. No século III, Firmiliano, bispo de Capadócia, diz assim: há uma só esposa de Cristo, que é a Igreja Católica. Na história do martírio de São Piônio, morto em 251, se lê que Polemo o interroga: como és chamado? Cristão. De que igreja? Católica. São Frutuoso, martirizado no ano 259, diz: é necessário que eu tenha em mente a Igreja Católica, difundida desde o Oriente até o Ocidente. Lactâncio, convertido ao cristianismo no ano 300, diz: só a Igreja Católica é que conserva o verdadeiro culto. Esta é a fonte da verdade. Este é o domicílio da fé, o templo de Deus, no qual se alguém não entrar, do qual se alguém sair, está privado da esperança de vida e salvação eterna. São Paciano de Barcelona, morto no ano 392, escreve na epístola a Simprônio: como, depois dos apóstolos, apareceram as heresias e com nome diversos procuram cindir e dilacerar em partes aquela que é a rainha, a pomba de Deus, não exigia um sobrenome o povo apostólico para que se distinguisse a unidade do povo que não se corrompeu pelo erro? Portanto, entrando por acaso hoje numa cidade populosa e encontrando marcionitas, apolinarianos, catafrígios, novacianos e outros deste gênero que se chamam cristãos, com que sobrenome eu reconheceria a congregação de meu povo se não se chamasse católica? Epístola a Simprônio, número 3. E mais adiante na mesma epístola: cristão é o meu nome, católico o sobrenome. São Cirilo de Jerusalém, do mesmo século IV, assim instruiu os catecúmenos: se algum dia peregrinares pelas cidades, não indague simplesmente onde está a casa do Senhor, porque também as seitas dos ímpios e as heresias querem cohonestar, dar aparência de honesta, com o nome de casa do Senhor às suas espeluncas. Nem pergunte simplesmente onde está a igreja, mas onde está a Igreja Católica. Este é o nome próprio da Santa Mãe de todos nós, que é também a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, do século V, dizia: deve ser seguida por nós aquela religião cristã, a comunhão daquela igreja que é a católica, e católica é chamada não só pelos seus, mas também por todos os seus inimigos. E quando o Concílio de Constantinopla, no ano de 381, colocou no seu símbolo estas palavras: cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica, isto não constituía novidade alguma, pois já desde tempo antiquíssimo se vinha recitando no credo ou símbolo dos apóstolos: creio na Santa Igreja Católica. Vemos, portanto, na história do cristianismo, o contraste evidente entre aquela igreja que veio desde o princípio e logo se espalhou por toda parte. E depois ensinai todas as gentes. Mateus capítulo 28, versículo 19. E que desde o começo foi chamada a católica, segundo o que acabamos de demonstrar, e as heresias que foram aparecendo no decorrer dos séculos, discordando deste ou daquele ponto, inventadas por um homem qualquer, mas todas vencidas pela igreja, pois ou desapareceram por completo ou ficaram reduzidas em números de adeptos que logo mergulharam no esquecimento. Chega esta igreja ao século XVI. Aparece então Martinho Lutero, monge católico, beberrão, mulherengo, revoltado e caluniador, pretendendo afirmar que essa igreja está completamente afogada no erro e é preciso fazer uma reforma doutrinária. Queremos aqui fazer apenas uma pergunta ao inspirado e esclarecido Lutero: como é que Cristo deixou durante tantos séculos a sua igreja mergulhada completamente no erro
e só no século XVI fez aparecer os inspirados e esclarecidos doutrinários da verdade? Onde está a providência divina com relação à obra de Deus que é a sua igreja? Se tal desastre se tivesse verificado, então teria falhado completamente a promessa de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Foi uma verdadeira desgraça o que fez Martinho Lutero. O seu amigo Melanchthon escreve: nem toda a água do rio Eba daria lágrimas bastantes para chorar a desgraça da reforma. Católico, tampe os ouvidos diante dos uivos dos lobos que trabalham furiosamente para arrancar-te do seio da verdadeira igreja. Não lhe des ouvido, mas lembre-se com frequência de que Cristo Jesus é o santo fundador da única igreja, e por mais que lancem pedras sobre ela, jamais a destruirão. Cristo é o único Senhor da igreja. Ela lhe pertence, pois é Ele quem a edifica. É Pedro, porém, quem lhe guarda as chaves para abrir, fechar, cerrar e excluir. Inimigos ardilosos que não conseguem suplantar em campo aberto tentarão introduzir-se disfarçadamente em seu seio, procurando combatê-la e destruí-la pelo interno. Católico, ame, sirva e defenda a Igreja Católica, como Cristo deu a vida por ela. Com a vitória da cruz, ele adquiriu para si o poder e o domínio sobre todas as gentes. E aquele que feito homem se torna cabeça e senhor da humanidade, ora resgatou seu povo com seu sangue, libertou-o e remiu e o fez seu. O véu do templo, a antiga aliança, rasgou-se. Ame esta igreja, sejam essa igreja, fiquem na igreja e amem o esposo. Santo Agostinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.